Fala, galera, tava aí preocupada, né, que a aula de ciclo biogeoquímico não ia aparecer, mas cá estão elas para aqueles poucos alunos ainda que estão heróis da resistência assistindo essas aulas, né, galera? O ciclo biogeoquímico nada mais é do que o movimento que alguns elementos químicos realizam dentro do ambiente, tá? É biogeoquímico porque químico do elemento químico em questão que a gente vai trabalhar, geo porque envolve o nosso planeta Terra, envolvem as questões geológicas, e bio porque tem organismo vivo no meio, né? Nós poderíamos pegar a tabela periódica e fazer o ciclo biogeoquímico de todos os elementos que aqui estão, mas não faremos isso. Faremos apenas de alguns elementos que são essenciais à vida na Terra. E a gente começa por aquele que é o mais fácil de todos, que é o ciclo da gloriosa água, meu queridinho, né? O ciclo da água na natureza, você aprendeu lá quando você era uma criança pequena, lá no ensino fundamental, ontem, praticamente. Que você sabe que a água evapora, a água condensa e ela volta na forma de chuva. Uau, o ciclo da água na natureza, ele poderia se resumir a essas etapas, né? A água evapora, a água se condensa e a água volta na forma de chuva. Basicamente é isso mesmo que nós temos no ciclo da água. A gente vai apenas aqui ver algumas variações que nós podemos encontrar dentro desse mecanismo que é praticamente todo ele físico. Tá? Então nós encontramos a água na Terra em 3 reservatórios principais, que são os oceanos, a água que está dentro do continente, isso envolve água de rio e água subterrânea, e a água que está na atmosfera, correspondendo praticamente a 70% de todo o planeta ser água, sendo desses 70% de água, 97% de água salgada. Por isso, galera, o povo fala tanto aí que vai acabar a água, né? Não vai acabar, tem água pra caramba, a água não vai acabar. O que vai acabar é água potável, mas enfim, essa é outra discussão que não nos cabe agora, porque só 3% da água é água própria para consumo humano, considerando inclusive que parte dessa água ainda por cima está congelada na Antártica e nos picos das montanhas mais altas do nosso planeta lindo. Galera, então a água no planeta ela se movimenta por conta da radiação solar, né? Nesse momento que eu estou gravando essa aula está um calor desgramento, que então a água está evaporando feito louca. Inclinação do relevo faz a água descer, permeabilidade da rocha faz a água infiltrar no solo e cobertura do solo pela vegetação. A árvore faz sombra, mantém mais a água presa na camada mais superficial do solo, belezinha, galera? Então o ciclo abiótico da água, que a gente chama de ciclo curto, é aquele que a gente já falou. Então tem a água no ambiente que vai evaporar, formando as nuvens, e a água volta na forma de chuva, sem grande dificuldade. Diferentemente do ciclo biótico da água, que é o ciclo um pouco mais longo, que vai corresponder à água que foi absorvida pelos organismos, e essa água vai ficar aprisionada nos organismos por um período de tempo, sei lá, significativamente alto ou baixo, né? No caso aqui da planta está perdendo água por transpiração, eu nesse momento também estou perdendo água por transpiração, mas a maior parte da água do meu corpo só vai sair do meu corpo mesmo quando eu morrer, né, galera? Ela vai voltar para o ambiente definitivamente. Não deseja minha morte nesse momento, até porque você não teve tempo necessário para ficar bravo com o professor, né? A gente acabou de se conhecer, já saímos de quarentena, que maravilha, sem previsão de retorno, incrivelmente. Então, como que a água é devolvida para a atmosfera? A evaporação do solo, do rio, do lagoa, lago, oceano, ou seja, de tudo quanto é lugar, velho. E nós temos a evapotranspiração de animais, olha aqui, né? E dos vegetais, como representado no slide anterior. A nossa respiração pulmonar também elimina água para a atmosfera. Você já deve ter respirado, deitado no vidro do carro, fez uma baforada e fez um coraçãozinho com as iniciais do crush lá. Certeza que você já fez isso. E é a água que saiu da sua respiração pulmonar. Galera, tem alguns aspectos aqui para a gente discutir sobre o ciclo da água. Um deles é a lixiviação. Então, quando chove demais, a galera fala, tá chovendo demais, é bom. Nem sempre. Porque, se você tem muito nutriente na camada superficial do solo, essa chuva em excesso está infiltrando no solo e está carregando esses nutrientes para as camadas mais inferiores do solo, tá? Deixando o solo pobre. Se for um solo muito mais velho, um latossolo, então esses nutrientes estão sendo carregados com a água. Isso é o processo de lixiviação. O de percolação, galera, é quando a água ela infiltra numa camada mais superior e ela começa a percolar por dentro da rocha, né, ou do solo, que a gente chama de famoso lençol
freático. Não é um rio subterrâneo, mas é uma água que está no subsolo aí do planeta, né? Em algum momento essa água vai brotar, que a gente vai chamar de mina. E aí a galera acha que a água de mina é pura. A água de mina é pura, Vamos imaginar que isso aqui, ó, seja uma fossa. Daí você acabou de fazer cocô, o seu resíduo foi também infiltrado, misturou com essa água aqui e de repente alguém tá bebendo aqui e falando, nossa, que água pura. Pura merda, né, velho? Porque você misturou. Então não beba água de mina, belezinha? Ciclo da água, chuchu, beleza, fácil demais. O ciclo do nitrogênio, ele é o mais complexo de todos os ciclos biogeoquímicos que nós vamos trabalhar. E ele tem uma importância absurda, porque o nitrogênio, enquanto elemento químico, galera, ele participa aqui tanto das moléculas de proteína, das moléculas de ácidos nucleicos e da molécula de ATP, que é a responsável pela nossa principal molécula que, quando oxidada, libera energia para a gente. Tá certo? Então, ó, proteína, ácido nucleico e adenosina trifosfato. Galera, são 3 moléculas essenciais à vida que contêm o elemento químico nitrogênio. Por isso que falar do ciclo do nitrogênio é importante. A principal fonte de nitrogênio que nós temos, galera, é esse nitrogênio aqui, que é o nitrogênio atmosférico, que é o N2. Corresponde a cerca de 78% da nossa atmosfera terrestre. Só que o gás nitrogênio, ele é totalmente inerte. O que significa isso? Ele é um gás que está aí, pronto, acabou. Né? Nenhum organismo consegue usar o gás nitrogênio como gás nitrogênio. Então ele tem que ser fixado em moléculas que são aproveitadas pelos organismos vivos. E existem 2 processos iniciais de fixação do nitrogênio. O primeiro processo de fixação de nitrogênio, galera, em moléculas que são aproveitadas, é a fixação atmosférica. Então você tem lá num dia chuvoso, tem as descargas elétricas que acontecem na atmosfera, permitem que esse gás nitrogênio se reaja com o gás oxigênio. Então o nitrogênio reage com oxigênio, blau, nitrato. Né? E esse nitrato cai com a chuva, galera. O nitrato é uma molécula que as plantas conseguem absorver. Então memorizem essa molécula, né? O nitrato é a molécula que as plantas precisam, né? Então tem a fixação atmosférica, que corresponde a cerca de 3% apenas de toda a fixação de nitrogênio. Ou seja, as florestas, as plantas não podem depender simplesmente da fixação atmosférica. Elas dependem muito mais de uma fixação chamada de fixação biológica. Tem esse nome por quê? Porque existem micro-organismos que participam de forma direta no processo de fixação. 2 micro-organismos iniciais: as cianobactérias no ambiente aquático e o Rhizobium, que é uma bactéria do gênero Rhizobium, que vive na raiz de plantas leguminosas, como o feijão, por exemplo. O milho também é uma leguminosa. Então é uma bactériazinha que vive dentro da raiz dessas plantas chamadas de leguminosas, tá? Não faça referência com o legume que você compra no mercado, não, é uma planta leguminosa. Eu citei o feijão e citei o milho, mas amendoim, né? Se eu falei milho em algum momento, ignora, é feijão e amendoim, que são leguminosas, tá certo? Muito bem. Daí, só que olha assim, galera, a planta precisa de quem? Do nitrato, né? Só que essas bactérias, elas conseguem, o Rhizobium, no caso da bactéria, a cianobactéria é um monera, mas não é uma bactéria, né? Elas conseguem utilizar o nitrogênio atmosférico e fixá-lo em amônia, né? Que é um composto que está no solo agora, portanto. Então nós temos aqui o nitrogênio atmosférico que foi fixado em amônia. Só que a planta usa quem? Nitrato. O que significa, portanto, que essa amônia precisa passar por outros processos biológicos que nós temos aí, então, a amonificação, a nitrosação e a nitratação. Conjunto esses de etapas que eu chamo de nitrificação. Vamos lá, então. Eu tenho a amônia que foi fixada pela cianobactéria ou pelo Rhizobium. Eu tenho a amônia, que é resultado do processo de decomposição da matéria orgânica que morreu. E eu tenho a amônia que foi colocada no ambiente pela excreção dos animaizinhos. Estão fazendo xixi lá no ambiente. Então, quando você faz xixi no ambiente, você está depositando amônia nesse ambiente, né, eliminando do seu organismo. Então, nós temos o processo de nitrosação, realizado pelas bactérias nitrosomonas,
né, que vão converter a amônia em nitrito, e o processo de nitratação, feita pela Nitrobacter, que vai converter o nitrito em nitrato. Todo o processo microbiológico que acontece no solo, portanto. Lembrando que esse nitrato, agora sim, ele pode ser absorvido pelas plantas, que vai introduzi-lo em seu metabolismo, produzindo proteínas, ácidos nucleicos, e a gente vai lá e come isso daí, e é a maneira que a gente obtém nitrogênio. Existe agora, para finalizar o ciclo, como que nós devolvemos, né, o nitrogênio para a atmosfera. É o processo de desnitrificação ou de denitrificação realizado por pseudomonas, que vão usar o nitrato no seu metabolismo e devolver o nitrogênio na forma gasosa para a atmosfera, fechando assim o ciclo do nitrogênio. Beleza? Aqui nós temos as equações do que as bactérias fazem, JUMP, né? E vamos falar agora de um processo chamado de adubação verde, galera. O que é adubação verde? Consiste em você ter uma cultura principal, que aqui no caso é a cultura de café, né? E você plantar uma leguminosa intercalando, porque a leguminosa tem esse potencial de absorção de nitrogênio atmosférico, né? Colocando nitrogênio na atmosfera sem que haja, no solo, sem que haja necessidade de você colocar aí adubos, né, que você vai comprar. Então nisso consiste a adubação verde, belezinha? Muito bem, galera, e a gente vai para o último ciclo hoje, que é o ciclo do carbono. O carbono é o pilar da química orgânica, então todos os seres vivos do planeta possuem carbono, então ele é essencial à vida, além de ser aí alguns gases essenciais na regulação da temperatura global, né, com controle do clima, como é o caso do gás carbônico e do metano. Existe muito carbono hoje armazenado na forma de petróleo, por exemplo, né, que é uma fonte energética muito importante. Então, o estoque do carbono no planeta, onde nós temos? Nós temos na atmosfera o gás carbônico, o metano, na vegetação, que é matéria orgânica, no solo, no carvão, no petróleo, nos oceanos, nas rochas, ou seja, nós temos carbono em muito lugar, né? Nós, inclusive, temos muito carbono estocado na gente. E a gente vai ver como que ocorre a transferência desse carbono, portanto, nas cadeias alimentares. Primeiro, nós temos lá o gás carbônico, que vai ser fixado pelas plantas através da fotossíntese. Então, o gás carbônico da atmosfera ele é fixado pela planta através da fotossíntese, que vai produzir compostos orgânicos, essencialmente a glicose. Daí os animaizinhos vão comendo, né? Um se alimenta do outro aqui numa cadeia alimentar. Eu vou tendo transferência desses compostos orgânicos, né, de um organismo para o outro, que vão usar essa glicose no seu metabolismo energético, ou seja, vão usar a glicose para produzir energia e, como resultado, eles geram gás carbônico que é eliminado pela respiração para a atmosfera. Então eu tenho aqui o ciclo natural do carbono, que envolve dois processos bioquímicos extremamente importantes, que é a fotossíntese e a respiração celular. Belezinha, lindos? Muito bem. Só que nós temos aqui um estoque de carbono que pode ser devolvido para a atmosfera de maneira diferente. Então, quando você queima qualquer matéria orgânica, o carbono que estava nessa matéria orgânica é devolvido para a atmosfera dessa maneira, né? Se a combustão for completa, você devolve gás carbônico. Se a combustão for incompleta, você devolve monóxido de carbono, o que pode ser um perigo, né? Porque ele é um gás tóxico para a gente. O processo de decomposição também faz com que o carbono que estava contido aqui na matéria orgânica seja devolvido para a atmosfera. Queima de combustíveis fósseis, né? Quando você coloca gasolina ou óleo diesel no seu carro, portanto, quando você queima aquele carbono que estava estocado no combustível fóssil por anos e anos e anos, você está devolvendo para a atmosfera, tá bom? Daí nós temos aqui, depois da Revolução Industrial, né, nós temos um aumento significativo da queima de combustível fóssil, e o gás carbônico ele é um gás estufa, o que fez com que houvesse aqui uma intensificação do efeito estufa, conhecido por nós como aquecimento global. Belezinha, galera? Como eu já falei para vocês, a combustão incompleta do monóxido da matéria orgânica gera monóxido de carbono, que ele pode nos matar por asfixia. E é isso aí, lindo, né? Então nós falamos esses três ciclos, que são os três ciclos essenciais aqui à vida no planeta. É claro que os outros elementos químicos que existem também têm uma grande importância
para os organismos. Belezinha? Beijo, abraço, até a próxima.